Ensinamentos para você ser mais calmo e sábio. Bom dia, que Deus abençoe sua vida, que a paz dele esteja contigo. Antes de tudo, aquela parte que alguns irmãos consideram chata. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu entendo que isso é repetitivo, mas, irmãos, isso é muito importante para esse canal. E por isso eu falo logo no começo. Assim a gente já resolve isso e vai direto para o que realmente interessa. Os ensinamentos de hoje para você ser uma pessoa mais calma, mais sábia e mais centrada em tudo o que faz. Escreva aqui nos comentários: eu serei calmo, eu serei calma. Se você está disposto a viver com uma nova mentalidade. Tem horas em que o que falta não é força, nem fé, é direção. Às vezes você quer melhorar, quer mudar, mas está tentando do jeito errado ou com pressa demais. E é por isso que hoje eu quero compartilhar com você 3 ensinamentos simples, apenas 3. Simples, mas muito poderosos, que podem mudar a forma como você reage às pessoas, aos problemas e até aos seus próprios pensamentos. O primeiro é esse aqui, olha. O jeito como você começa uma conversa muda tudo. Tem gente que vive cercada de brigas e não entende por quê. Vive dizendo que ninguém escuta, que ninguém respeita, que ninguém valoriza. Mas nunca parou para pensar: como eu começo as minhas conversas? Porque o jeito que a gente começa define quase tudo que vem depois. Você já percebeu? Quando alguém chega gritando, atacando, jogando na cara, o outro se fecha. Vira disputa, vira guerra. Mas quando alguém chega com respeito, com cuidado, com humildade, mesmo que seja para dizer uma verdade difícil, a chance de ser ouvido é muito maior. Quantos relacionamentos você já viu acabarem por causa de um jeito errado de falar? Quantas reconciliações foram adiadas porque um dos dois insistiu em vencer no grito? E quantas vezes você mesmo já se arrependeu, não do que disse, mas de como disse? Tem coisas que você precisa falar, sim. Tem situações que precisam ser resolvidas. Mas isso não significa que você tem que chegar no tapa, no grito, na acusação. Você pode começar com leveza. Você pode trazer firmeza com doçura. Pode se posicionar sem agredir. E olha, eu sei que às vezes isso é difícil. A gente está cansado, a gente está no limite, a pessoa pisou na bola de novo, mas é aí que entra a sabedoria. Porque sabedoria não é sobre ter razão, é sobre saber a hora, o tom, o jeito. Se você começar com sabedoria, você vai terminar com paz. E talvez hoje seja o primeiro passo que Deus quer te ensinar. Muda o tom, começa diferente, escolha a leveza, mesmo quando o assunto for pesado, porque quem chega com paz, planta paz. Não esquece, a verdade é tão importante quanto a forma como ela é dita. Às vezes, o maior erro da nossa comunicação não está no conteúdo, mas na forma como ele é apresentado. Tem gente que fala com razão, mas fere. Tem gente que até tem um bom argumento, mas começa com crítica, com acusação, com um tom que fecha todas as portas. E aí, mesmo com a verdade, perde espaço. Porque ninguém escuta com o coração aberto quando se sente atacado. Você já viveu isso? De tentar consertar algo e só piorar a situação porque começou do jeito errado? Porque não respirou antes de falar? Porque deixou o cansaço escolher as palavras? O que começa atravessado termina em ruído.
Ser calmo e sábio também é entender isso, que você pode começar devagar, com gentileza, com cuidado e ainda assim ter firmeza. Que falar baixo não é sinal de fraqueza, é sinal de autocontrole. E quando a conversa começa com empatia, com respeito, até os assuntos mais difíceis conseguem ser tratados com maturidade. Às vezes, a melhor forma de ser ouvido é começar diferente. Não para manipular, mas para desarmar. Não para agradar, mas para construir. Porque tem relação que não está quebrada, só está ferida demais para aguentar mais uma palavra mal colocada. Começar com doçura é mostrar que você está disposto a resolver e não a vencer. Segundo ensinamento, o problema nem sempre é o que você fala, é o quanto você escuta. Eu vou repetir. O problema nem sempre é o que você fala, é o quanto você escuta. Tem gente que se acha muito sábia porque fala bonito, mas sabedoria de verdade não mora no discurso, mora no silêncio, que escuta antes de responder. Mora na paciência de tentar entender antes de reagir. Você já reparou como tem gente que ouve só para rebater? Não escuta com o coração, escuta com a resposta pronta. E aí não tem conversa, tem confronto. Não tem construção, tem ataque. E o pior, depois não entende porque tudo vira briga. Às vezes, a pessoa do outro lado só precisava de um espaço para desabafar, para ser ouvida sem ser corrigida, sem ser interrompida, sem ser julgada. E isso não significa que você tem que aceitar tudo. Significa apenas que você está presente, que você está ouvindo com empatia, não com ansiedade. Quantos mal-entendidos seriam evitados se antes de falar a gente respirasse e pensasse: será que eu estou realmente ouvindo? Ou só esperando a minha vez de falar? Tem briga que só acontece porque os dois estão gritando. E tem reconciliação que só acontece quando alguém decide escutar em paz. Ouvir com calma é mais sábio do que falar com pressa. E se você quer começar a transformar seus relacionamentos, talvez o primeiro passo não seja uma resposta genial. Talvez o primeiro passo seja um silêncio atencioso. Dizer assim: me conta. Ou dizer: eu estou aqui. Porque quem escuta com o coração, muitas vezes cura o que a palavra nunca alcançaria. É incrível o que uma pausa de 5 segundos pode fazer. A raiva grita, a impulsividade quer resolver tudo na hora, mas quando você para, respira e espera, você volta para o controle. Já reparou como depois de um tempo tudo parece menor? Como aquilo que parecia insuportável de lidar fica mais claro, mais fácil, mais resolvível? Isso é maturidade, é sabedoria, é vitória. Tem gente que destruiu amizades por uma frase mal pensada. Gente que afastou pessoas importantes porque respondeu com orgulho. Gente que perdeu oportunidades por não conseguir segurar a emoção por alguns segundos. E tudo poderia ter sido diferente se tivesse parado antes de reagir. Se você quer ser mais calmo, mais sábio, comece por aí. Não reaja no calor do momento. Espere, vá tomar uma água. Diga assim: a gente fala melhor depois. Vá orar, vá ouvir uma música, mas não responda com a alma ferida. Não escreva enquanto estiver com o sangue quente. Não decida enquanto estiver no meio da tempestade. Você não vai se arrepender de ter se controlado, mas pode se arrepender muito de ter falado o que não devia. E lembre-se, nem toda reação precisa ser imediata. Tem coisas que o tempo responde melhor do que você conseguiria.
Deixa o silêncio falar às vezes, porque quem sabe esperar, sabe vencer. E o terceiro ensinamento: ser sábio é escolher o momento certo de se calar. Nem todo silêncio é fraqueza, nem toda resposta precisa ser dada agora. Tem conversa que você ganha não falando, tem discussão que você vence indo embora, e tem momentos em que a sua paz vale mais do que a sua razão. Sabe, às vezes a gente entra em conflitos só para provar que está certo, só para ter a última palavra. Mas no fim, o que sobra é o desgaste, é o cansaço e, pior, a sensação de que nada foi resolvido, mesmo depois de tanto falar. A Bíblia diz em Provérbios 17, versículos 27 e 28, o seguinte: quem é sábio mede as palavras, e quem tem discernimento é calmo. Até o tolo é tido como sábio se fica calado, e como inteligente se mantém a boca fechada. Olha isso, até quem não sabe o que dizer é visto com sabedoria, quando escolhe o silêncio. Ou seja, não é sobre saber tudo, é sobre saber se controlar. É sobre saber que nem tudo precisa de resposta e que às vezes quem cala não perde, quem cala protege. Protege a própria sanidade, protege os relacionamentos, protege o que realmente importa. Tem gente que está vivendo estressada não pelos problemas em si, mas por não conseguir se calar nas horas certas. Vive explicando demais, se justificando demais, se doando demais. E se esquece de cuidar da própria paz. O silêncio, quando vem de uma alma em paz, é sinal de maturidade. De alguém que não precisa provar nada. De alguém que já entendeu que a sabedoria grita mais alto, quando escolhe o tom da calma. Tem horas, irmãos, em que calar não é omissão, é maturidade. É escolher não alimentar um problema que já passou do limite. Porque responder tudo, rebater tudo, explicar tudo, cansa, drena. E pior ainda, muitas vezes não resolve nada. Tem gente que provoca porque quer ver a sua reação, que joga indireta porque sabe onde machuca, que distorce o que você falou só para te tirar do sério. E se você cair nessa, pronto, perdeu o foco, perdeu a paz. Entrou num ciclo que só consome, que só desgasta, que não te leva para lugar nenhum. E o pior é que isso não acontece só com desconhecido. Às vezes é no casamento, na família, no grupo do trabalho. Você tenta dizer algo, mas tudo vira discussão, tudo vira acusação. E quando percebe, está respondendo com o mesmo tom, com a mesma dor, com a mesma dureza que te feriu. Mas deixa eu te falar algo que pode mudar o rumo de muita coisa. Você não precisa provar o tempo inteiro que está certo. Você não precisa responder todo mundo. Tem coisa que é melhor ignorar. Tem conversa que é melhor deixar passar. Tem gente que não está pronta para escutar, só para atacar. E você não precisa entrar nisso. Sabe por quê? Porque quem vive em paz não vive tentando vencer debate. Vive tentando proteger o que importa. A sua saúde mental vale mais que uma frase de efeito. A sua energia vale mais do que ter razão. E quando você aprende a fazer silêncio, Deus trabalha no barulho que os outros fazem. Você continua no seu lugar, centrado, calmo, firme. Porque no fim, o que vale não é quem gritou mais alto, é quem ficou de pé quando tudo passou. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você ainda não escreveu lá no começo do vídeo, escreva agora aqui nos comentários: eu serei calmo, eu serei calma. Até o nosso próximo Minuto Reflexão e que Deus te abençoe.